A todos. Vamos conversar um pouquinho então sobre os males da nossa vida, do nosso cotidiano, que afeta tanto o nosso sistema gástrico. Quem de vocês aqui, quem de nós aqui, tem úlcera, gastrite? Bastante gente tem, não tem? E será que é só do que eu como? Será que é só uma inflamação? Será que é só uma infecção? Eu não posso comer determinada coisa? Muito bem. Nesse livro Ensinamentos de Outra Dimensão, tem essa psicografia, a consciência e o sistema gástrico, e tem uma psicografia que é os males gástricos e os pensamentos, que é do Salvador Sobrinho. Ambas falam muito sobre a parte dos centros de força, que a gente vai conversar hoje aqui. Quem já se apaixonou uma vez na vida, desde criança, desde pequeno, e teve toda aquela expectativa de sonho, de conquistas, e passou num rompante? Todos nós. Quem de nós já colocamos uma expectativa com o primeiro emprego? Quando eu começar a trabalhar, eu vou fazer tal e tal coisa. Vou adquirir tal e tal coisa. E as coisas não aconteceram dessa forma. E a gente vai o quê? Guardando. E é verdade. E não só do que a gente projeta. Projetar é da natureza de muitas pessoas. Mas é do quanto essas emoções nos prejudicam. Quem nunca brigou no trânsito, bateu o carro, se incomodou com alguém no trânsito, ficou revoltado com uma situação do trânsito, ia estacionar, deu a seta para ligar para estacionar e veio outra pessoa e estacionou. Vocês lembram o que aconteceu no corpo naquela hora? O nosso sistema muscular, ele se contrai inteiro. E é como se fosse um soco na boca do estômago. Porque pega a gente tão desprevenido, tão de surpresa, que a primeira coisa que tem é o meu estômago. Daí o que a gente vai remeter? 2, 3 dias depois, a gente está meio enjoado, meio ruim do estômago, não consegue comer direito. Foi a feijoada da sogra que eu comi. Não devia ter comido a feijoada daquela mulher. Foi a feijoada da fulana que eu comi. Foi a maionese da igreja. Não tem essas desculpas que a gente vai colocando na comida? Sabia que não devia ter parado de comer aquela fritura. Porque fritura não me faz bem. Não é a fritura. Não é a comida. É como a gente estava naquele momento. É como o nosso sistema, nosso centro de força, ligado ao nosso sistema gástrico, estava naquele momento, com aquela emoção naquele momento. O sistema gástrico, a gente tem vários centros de forças, vários, né? Coronário, frontal, o laríngeo, cardíaco, o gástrico, que é o que a gente vai falar, o esplênico e o genésico. O gástrico, ele já está ligado ao nome, ao que o nome fala. Ele está ligado ao nosso estômago. Mais precisamente, lá no nosso pâncreas. O fígado, o pâncreas, o estômago, a vesícula biliar e a bile são o nosso sistema gástrico. E tudo está muito afetado. O nosso sistema esplênico, ele está ligado ao baço e indiretamente ao fígado. Depois da aula de anatomia, para que a gente consiga abrir o campo para a gente conseguir conversar, basicamente, dentro do nosso corpo, o fígado, ele é responsável, ele tem mais de 220 propriedades. E uma das propriedades do fígado é alinhar os nutrientes que a gente recebe, que a gente manda para ele, que ele recebe pela alimentação. Então, ele retira esses nutrientes, vitamina, água, ferro, libera e distribui para o corpo. E ele é um dos responsáveis para produzir
minerais, ferro, ferritina. E o sangue, plasma, as hemácias, controlar a quantidade de sangue que a gente tem de plasma na nossa veia. O sistema esplênico, nosso centro de força esplênico, lembra que eu falei que ele está ligado ao baço e indiretamente ao fígado? É pelo centro de força esplênico. O esplênico ele é responsável por receber os nutrientes, os fluidos vitais que estão na natureza, processar e distribuir para os outros centros de força. Não é uma junção muito perfeita? Ele está coligado ao fígado, que faz essa mesma função dentro do nosso corpo. E o centro de força esplênico, ele é muito afetado pela raiva, pela intolerância, pela irritação. O estômago é muito afetado por mágoazinhas pequenininhas que a gente vai guardando, ressentindo. E a gente vai engolindo. E o pulmão quase que não respira. E influencia um centro de força em desequilíbrio, vai influenciar todos os outros. São os dois responsáveis por absorver as energias que a gente tem. E o que é o fluido vital? É vida. É o fluido da nossa vida. E como que a gente recompõe esse fluido? Com a natureza, com as pessoas, com uma boa alimentação. O Dr. Agobar trouxe na leitura. Dr. Agobar, para quem não o conhece, porque a gente chama ele de doutor, ele é um médico gastro que residia lá em Blumenau. Foi um dos grandes médicos da época dele. Hoje ele já é desencarnado e continua estudando o sistema gástrico no plano espiritual. Muitas coisas, às vezes, que acontecem na nossa família, no nosso emprego, no dia a dia, a gente não pensa, nossa, isso foi um soco na boca do meu estômago. Não tem esse ditado? Escutei muito isso. Nossa, isso bateu em mim, no meu estômago, e está aqui, está preso. E parece que tem uma pedra que a gente se sente angustiado. E é isso. A raiva, a intolerância, estão muito ligados, muitos, ao nosso fígado. As mágoas do nosso estômago de ficar ressentindo, de criar um despeito para com a situação ou para com a pessoa. E ainda de despeito, é um desgosto, motivado por algum momento, alguma pessoa, alguma situação que a gente não teve preferência, que não foi do meu jeito, que não foi como eu quis, que não foi como eu falei. Onde a gente precisa dar aquela baixada, falar, tá bom, vai lá e faz como tu quer então. Tá bom, vamos parar aqui já que tu quer almoçar, mas eu queria lá. Viu? Disse que não é pra gente comer aqui, porque agora tá mal. Uma coisa vai ligando muito à outra. A gente precisa manter o equilíbrio. E é isso que todos os centros precisam. Falando um pouquinho mais das nossas emoções, é maravilhoso a gente poder chorar, a gente poder gritar, a gente poder cantar de alegria, abraçar, amar. Só que tudo dentro de um limite. Tudo em equilíbrio, nada demais. Todos nós sabemos que nós precisamos tomar água, não é? Água em excesso também faz mal para o organismo. Oxigênio em excesso também faz mal para o organismo. Mas são coisas vitais, não são? Essenciais para que a gente consiga sobreviver. Água e ar. Só que em excesso sobrecarrega as nossas funções. Nada a gente pode ter em excesso. Muita amargura. Aquele pensamento assim de
de rancor, de ranço. Ataca muito o nosso baço, que é onde o nosso esplênico está ligado. Que é onde a gente fica cada vez mais ansioso, cada vez a gente almeja mais, cada vez a gente busca ter as coisas. E a gente entra numa competição desenfreada. Às vezes não é nem com outra pessoa, mas é comigo mesma. Aí, conforme os conflitos em casa vão acontecendo, e dentro do lar a gente não consegue ter vez e voz, as úlceras surgem, as gastrites surgem, os vômitos surgem. As esofagites, que é uma infecção no esôfago, surge. Que a gente não consegue colocar para fora, falar, enfrentar. Não preciso enfrentar gritando, batendo, brigando. Mas eu preciso falar, seu Luiz, isso que você fez para mim agora, para que brigar? Para que falar dessa forma? Não gostei. Mas a gente fica o quê? Guardando. Aí depois vem aquela aziazinha básica, sabe? Que ali, ó, a amargura está ali ainda. A mágoa está ali, mostrando. Eu não devia ter comido melancia, estou aqui lembrando dela o dia inteiro. E por que tem outras pessoas que comem melancia também, feijão, e não ficam lembrando dela o dia inteiro? Porque é como ela estava naquele momento. Na leitura que o seu Luiz fez para a gente, o Agobaro fala que quando nem a culpa nos toma, é que é onde o nosso centro de força gástrico entra em convulsão. Eu estou dando muita carga, muita energia, muita força, e ele não está conseguindo manter o equilíbrio. Está ficando muita coisa aqui. Muita amargura, muita raiva, muita intolerância. Fora ainda as frustrações. Que eu imagino que uma coisa vai ser de tal e tal forma, eu vou sair de casa, vou no mercado, eu faço um plano. No meio do caminho, a primeira coisa não deu certo, assim, já sabia que não devia ter saído, porque hoje, porque isso, e a gente vai colocando justificativas e culpa nas outras pessoas. Culpa no trânsito, culpa no acidente, culpa no marido, culpa no filho, mas a gente não vê a nossa culpa. Que é o que o Agobor fala. Que quando nem a nossa própria culpa chama a gente para a consciência, o sistema gástrico explode. Nosso centro de força está catando o que a gente está mandando para ele. Quando a gente entra ali na cabine do passe, nós, passistas, primeiro, fizemos uma limpeza de todos esses centros de forças. Não adianta a gente colocar mais energia onde já está cheio de, bem chulo para todo mundo entender, cheio de sujeira. Não adianta eu colocar coisas boas, limpas. Vai adiantar eu colocar 2 frutas boas num cesto de frutas podres? Não vai. Pelo contrário, vai atrair mais bichos e vai ficar mais podre e vai cheirar mais ruim ainda. Então, primeiro a gente tem que limpar, tirar aquilo do centro de força. Aí a gente sai da cabine de passe, bem, respirando até mais aliviado, não é? Sai vendo passarinhos verdes. A gente chegou em casa, aconteceu alguma coisa que não estava como eu gostaria, que já me desagradou, eu já desalinho inteiro. Já que então assim é difícil a gente manter um equilíbrio. É difícil, concordo, mas não é impossível. Essa palestra o tema me chamou muita atenção. Eu trabalho numa equipe de saúde que trata do sistema gástrico. Trabalho muito bem particularmente com o fígado, com o pâncreas, com o rim, com o pulmão. E principalmente para a minha vida, meu sistema gástrico, meu estômago, quando eu fico guardando muita coisa, de não falar, de não expressar, de não colocar para fora,
ele entra em combustão. Porque minha consciência está me chamando demais. Vamos lá. Você precisa coragem, você precisa fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente vai fazendo assim, ó. Ai, Solis, vamos deixar para lá, né? Ai, vai passar, vamos deixar para lá. Ok, a gente precisa tolerar. Mas tolerar até um certo ponto. A nossa consciência, quando a gente faz alguma coisa de errada, a gente deita na cama e deveria vir. Nossa, hoje eu bati na minha filha, mas a culpada ainda fui eu. Que não dei atenção, ela começou a fazer birra. Sabe essas coisinhas que a gente vai tendo de situações de relacionamento? Se fosse fácil conviver em relacionamentos, em família, nós não teríamos encarnados nesse planeta. Certamente a gente estaria em outro lugar. Relacionamento, aceitar, tolerar e ajudar o outro é muito difícil. Ou ainda saber discernir o que é meu sentimento e o que é o do seu Luiz. Às vezes a gente deixa se levar pelo outro. Pelo não querer dizer não, pelo meu interesse com o seu Luiz lá na frente, porque eu tenho que ganhar com ele. E a gente vai guardando e sobrecarregando o nosso centro de força. A mente controla muita coisa, os nossos pensamentos. É uma matemática. Se o nosso cérebro controla o corpo inteiro, as nossas ações, reações, sistema nervoso, simpático, parasimpático, circulação, respiração, não seria lógico se a nossa mente não comandasse o restante também, não comandasse as sensações que eles vão nos trazer. Aí, ao invés de a gente buscar o que está nos causando esse desequilíbrio, a gente fica o quê? Tomando os Pazol da vida, buscando medicações. A gente está só protelando o problema. A gente não está resolvendo. O que é o resolver? Infelizmente, eu não vim trazer receita. De vamos fazer assim, 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 assim que vai dar certo. Não. Mas a gente precisa ter duas coisas. 3. A consciência, a culpa pela consciência do que a gente fez. Às vezes a gente não precisa estar certo. O José Fernando, um dos fundadores da casa, nos ensina uma lição muito forte, que eu levo isso como lei, regra na minha vida. Em muitos momentos, o que é mais importante para nós? Para mim, ter razão ou ser feliz. Por quê? Quando a gente quer ter razão, a gente entra num duelo e a gente vai alimentando o orgulho, o egoísmo. A gente vai aniquilando a culpa. A gente vai alimentando que eu quero que seja do meu jeito, porque eu estou certo. Agora, quando a gente abre mão de tudo isso, dessas brigas e desse descontrole do centro de força e do nosso corpo, a gente não só vai deixando para lá de uma forma de sabedoria consciente, como isso já não vai mais afetar. Não adianta eu falar para o seu Luiz, ai, seu Luiz, olha só, já passou, deixa para lá. Mas eu não vou deixar para lá. Calma, seu Luiz. Vai chegar um momento que o senhor vai estar passando na faixa de segurança e eu não vou parar. Eu vou passar reto. Vai chegar o seu momento, seu Luiz, que eu vou te encontrar lá no hospital precisando da minha ajuda. E eu vou dizer, ai, sinto muito, eu não sou dessa ala. Ou seja, eu deixei aqui a situação momentaneamente para lá. Mas dentro de mim, está mais viva do que nunca. E quando der o momento exato, viu? Mas eu te falei, se tivesse feito como eu, né? Porque eu estava certo, porque, né? É diferente no lar de vocês? Não é.
E a gente vai adoecendo e perdendo relacionamentos, perdendo empregos, destruindo a nossa encarnação e a nossa possibilidade de evoluir. Santo Agostinho, todos os dias antes de dormir, ele fazia um raio-x de tudo que ele tinha que ter feito. Eu não consigo fazer exatamente Santo Agostinho como ele nos ensinou, mas eu tento. Não antes de dormir, mas às vezes durante o meu dia. Se às vezes na pressa, a gente acaba sendo mais direto, mais grosseiro com uma outra pessoa. Às vezes a gente acaba descontando, chegando em casa, a minha esposa, a minha filha, meu marido, minha sogra não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com a briga que eu tive lá no meu trabalho, com a pessoa que roubou a minha vaga, com a consulta que eu não consegui, com a demora das coisas, com a minha pressa. E acabo descontando dentro do meu lar. Que daí a gente fica intolerante. As pequenas coisas. A louça, o chinelo, o barulho da televisão. E é isso que vai desregulando. Eu já falei para você, abaixa essa televisão. Está vendo como são pequenininhas coisas que a gente precisa fazer? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou para os espíritos: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Allan Kardec respondeu sim. E às vezes, só com um pouquinho de esforço, não precisa nem de muito. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos que se esforçam. Como são os poucos os que buscam ver. Peraí, seu Luiz, é verdade. E aqui resolver não é só deixar para lá a situação, mas é resolver o que está acontecendo dentro de mim. Se questionem o porquê que fulano fez tal coisa, falou de tal maneira que está me afetando tanto. Qual é o bichinho que está me mordendo? Tem uma paciente que está internada comigo lá no hospital. Ela passou uma semana inteira de bastante complicação pulmonar. Ontem eu cheguei para ela e perguntei assim, vou ser bem direta. Até porque ela não é muito de perder tempo, ela não presta muita atenção. Por que estamos com tanto medo? Às vezes a gente não quer largar e dizer, me ajuda, me escuta. Porque a gente pensa assim, vive na correria, não vai dar nem bola para mim. Esse daí, não me passa confiança. Só que às vezes é quem poderia nos escutar, poderia nos ajudar. E ela estava com medo de bastante coisa. Como ela está com uma traqueostomia para respirar, que é um buraquinho que a gente tem aqui na traqueia, e acaba, como é perto das cordas vocais, a gente não consegue elaborar o som da voz. Ela falou para mim, com a leitura labial, que ela estava só ouvindo tudo que a equipe estava falando para ela. Ou seja, ela estava escutando e tirando as próprias conclusões. Quantos de nós não pegamos uma história passando lá na casa do vizinho, lá na rua, no quarto do lado, o marido falando no celular, a gente pega o final da conversa e a gente não fala, não pergunta. Se pergunta de uma forma ofensiva e a gente fica alimentando pensamentos de um descontrole mental. Vai afetar aqui, diretamente o estômago. Aqui não está processando, o que eu vou estar filtrando no meu esplênico? O que eu vou estar distribuindo? Desequilíbrio. A gente é uma junção perfeita. Não só de órgãos, de um sistema orgânico, mas de um sistema de centro de força. A gente não pode ali no passe, começar primeiro aqui, no gástrico. Daí a gente sobe
pro coronário. Daí a gente desce aqui para o genésico. Não! A gente tem um alinhamento, uma ordem, um sentido. Porque a gente precisa regular. Não adianta eu vir aqui e bagunçar tudo, que é o que a gente faz com a nossa vida. Às vezes a gente mistura a situação financeira com o relacionamento da amiga, com a doença da avó, com a traição do primo. E a gente vai tomando tudo isso para a gente. Só que o que é meu e o que é o do outro? E vamos nos esforçar todos os dias. Isso está me fazendo bem? Eu quero continuar nesse emprego? Eu quero continuar nessa cidade? Eu quero continuar nessa casa? Eu quero continuar nesse relacionamento? Ou eu estou aqui por interesse, para agradar, para mostrar para a minha rua, para o meu círculo de convivência, que eu sou uma pessoa boa, espiritualizada, mãe de família, pai de família. Isso vai nos corroendo. E no primeiro momento que eu não ter mais o retorno que eu quero, do meu jeito, o meu sistema gástrico explode. Por que às vezes a gente fala assim, ai, estou com intolerância a tal tipo de comida, não consigo mais comer? Por quê? Lactose, ela é digerida onde? Ela afeta o quê? O estômago e o intestino. Só que, se eu estou querendo ter muitas coisas, muito apegada à matéria, o que vai desregular? O meu intestino. Ou eu desenvolvo uma diarreia de repetição, porque eu acelero o metabolismo, ou aquele apego está me dando muita insegurança, e eu vou retraindo, e a ansiedade ainda vai me puxando para trás. Eu quero fazer, mas o medo não deixa. E o que acontece com o nosso intestino? A gente passa 10 dias sem ir no banheiro. E essa é a realidade de muitas pessoas. Ah, mas assim, ó, Jaque, eu tô com 40 anos, meu intestino é assim desde os 15. O que está acontecendo desde os 15 que você está fazendo que é assim? Que às vezes a gente quer as coisas agora. Já vou o quê? Eu vou pegar e vou fazer. Não. Tem comportamentos que não conseguem deixar para o depois. Mas não é porque eu sei que eu não posso deixar para depois, que assim vai ser a minha vida. Então eu vou deixar o gado todo solto no pasto. Não, vai ter uma hora que a gente vai ter que alinhar todos eles, não tem? Vamos nos chamar para a responsabilidade. A gente não está se chamando para a responsabilidade. Fora ainda dos outros centros de força. O quanto que o cardíaco não sofre com mágoas, com decepções. Que não só o estômago não processa, o sistema gástrico não processa, como o cardíaco fica ali, ó, preso, retido. O carro anda com uma gasolina ruim? Não, né? O nosso organismo também não anda bem com energias ruins que a gente emana para ele. Então, um pouquinho do que a gente pode fazer diferente. Quando a gente estiver numa situação de raiva, irritação, intolerância, que aquilo me pegou a fundo de eu quero sair, sabe? Todo mundo entendeu, né? Nessa hora a gente já contrai o diafragma, que é uma glândula que a gente tem que nos ajuda a respirar, que faz o movimento de captação. É nessa hora que a gente precisa o quê? Respirar. Respirar fundo e deixar aquilo passar. Então contem 20 respirações. Se aquele sentimento persistir, mas não é 20. E sintam. É um. O outro, coloque um gole de água bem grande na boca e fiquem durante 5 minutos. Com aquele gole na boca. Que nem no filme André Luiz, no nosso lar.
vai chegar uma hora que... Ai, nem adianta, né? Melhor eu deixar para lá. E aquilo do deixar para lá tem que se resolver dentro de vocês. Não pode mais incomodar quando eu ver o seu Luiz de novo, quando eu lembrar que o seu Luiz existe, quando eu olhar para ele e falar: oi, seu Luiz. E na minha mente já vinha o que ele me fez, o que ele me falou, o que ele não gostou. Tem que estar resolvido e deixado para lá dentro da gente. Senão quem vai sentir é o nosso sistema gástrico. Falando de irritação, teve um paciente nosso que ele transplantou o fígado, recebeu uma outra oportunidade, um fígado novo. Desde o transplante eu venho conversando com ele sobre intolerância. Que ele não aceitava a modificação da vida, os cuidados que ele tinha que fazer, porque, né? E todas aquelas amarguras da vida, todas aquelas reclamações da vida. Porque eu não posso ficar afastado tanto tempo, porque eu tenho que colocar dinheiro dentro de casa. Todos temos, não é só uma pessoa que tem, que é todos. Infelizmente, sem dinheiro a gente não vive. Passados-se 8 meses que ele recebeu o órgão novo, ele internou de novo, agora recente, com a intolerância que é tão grande que nós, como equipe, temos uma restrição de entrar no quarto. Quando a gente entra, a gente já respira fundo, as 20 vezes, porque a gente já sabe que a carga que ele vai mandar, energia para a gente, é muito amarga. De muito dar de dedo, porque eu quero que seja feito assim, porque eu não admito que seja assim, porque... Ou seja, a gente já entra como, vamos lá. E a gente vai todo mundo junto, da equipe. Na sexta-feira, a gente foi dar um resultado para ele de que a cirurgia dele não ia ser feita naquele dia, porque não tinha vaga no centro cirúrgico, e porque tinha chegado uma outra emergência. E eu vou chamar vocês agora para a responsabilidade, para a consciência de uma coisa. Lá, na hora, ele estava mais preocupado com o dinheiro que ele estava gastando do estacionamento do hospital, com a saúde dele, com o risco que ele estava correndo de não ter vaga no centro cirúrgico. A intolerância dele era tão grande que ele não estava vendo a culpa e a consciência dele era zero, era nula, da oportunidade que ele estava perdendo. Ah, Jaque, mas essa situação que tu falou eu nunca passei na minha vida, será? Quantos de nós, às vezes, a dor de cabeça aqui, ó, lateja. A ira e a raiva podem explodir indo do fígado para a cabeça e assim causar dores de cabeças, as famosas enxaquecas, dores no pescoço, dores no ombro, nas articulações do ombro, porque a raiva fica aqui retida, que eu tenho vontade de socar, mas eu não consigo, né? Tensão e estresse. Ai, mas eu tenho uma dor aqui assim, ó, nas costas, mas é muscular, porque eu acho que, sei lá, eu torci muito pano hoje, esfregando a casa. Ai, mexi muito forte a panela hoje, fui fazer polenta. Será? E a gente acaba não dando atenção no... eu dirigi 4 horas hoje. Não, não é eu dirigir as 4 horas. É tudo que eu passei no caminho e tudo que eu já fui imaginando que eu não ia dar conta, o que eu queria e não ia poder fazer. E a gente vai degladiando no trânsito. Se chamem para a consciência de: será que realmente eu estou fazendo o que importa para a minha vida? Ou eu estou perdendo a minha oportunidade? E não deixem as azias, os refluxos e as medicações entupirem ainda mais o centro de força. Quando a gente recebe algo, a gente recebe por aqui. O centro de captação energético é por aqui. E é por aqui que a espiritualidade retira quando a gente não está bem também. Não só do gástrico, como do esplênico. O pessoal da casa que é passista, eles já sabem, então eles não precisam aprender. Mas às vezes é bom a gente relembrar. E a gente que está em casa, que está assistindo,
é bom a gente parar para pensar. Por que eu estou com raiva? Por que isso me perturbou? Por que eu não paro de pensar nisso? Mas já que é assim, eu estou afastada e as contas estão chegando, e eu não consigo, isso vai me causando uma angústia. Tudo na vida tem solução, até para a morte. Antigamente a gente falava que nem para a morte tem. Mas para a morte, no Espiritismo a gente pode falar que a morte é uma solução em determinados casos. Então que a gente possa deixar o despeito de querer ter a razão, de querer ter a preferência, de querer ser do meu jeito, que às vezes a gente cria um ranço pela pessoa, sem nem precisar. E que a gente possa ser juízes da nossa própria consciência. E pensar às vezes, fui fazer um exame de sangue e eu estou com anemia. Pensem primeiro, o que eu estou fazendo de errado? O que o meu centro de força está captando? Que é ele, é o esplênico que regula a nossa parte sanguínea. O sangue não é distribuído pelo corpo inteiro? E quem manda fazer tudo isso é os nossos centros de força. Primeiro no centro de força, depois o nosso corpo. Uma ótima semana a todos, com bastante esforço, com bastante vontade, e que além do respirar as 20 respirações, esperar os 5 minutos com a água, a gente possa tomar sol e respirar, mas não ir para a praia para arrumar encrenca, com a cerveja do outro, com o latido do outro, com o som do outro, que a gente possa aproveitar a energia da natureza, aproveitar o vento batendo no rosto. E lembrem-se que enquanto nós temos a liberdade e a saúde de receber o vento no rosto, o sol e as oportunidades todos os dias, tem pessoas nos hospitais e nas prisões que não têm essa oportunidade. Que estão perdendo o fluido vital, enquanto nós temos a oportunidade de resgatar esses fluidos e alimentá-los de uma forma melhor. E cuidem da alimentação. Cuidem do que a gente está colocando para dentro. Se energeticamente a gente é afetado, a gente sobrecarrega ainda mais com a alimentação. Eu vou comer feijoada, 10, 11 horas da noite. Se eu estou no centro do papo, da conversa, aquela feijoada vai cair super bem. Se eu estou magoada, chateada e estou lá na feijoada falando mal do vizinho, falando mal e reclamando e amargurando, eu vou dormir pesado. E assim a gente vai com todas as outras situações. Uma ótima semana a todos.